Oi, olá, olá, uma boa noite. Vamos esperar um pouquinho para pessoas aparecerem. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Acho que já posso chamar Eustáquio. Eustáquio apareceu aqui. Só antes de aceitar o convite de Eustáquio aqui, gente, a gente estava conversando e pode ser que dê um probleminha de comunicação e ele não apareça aqui na tela um bug do celular dele. Mas aí, se der algum problema, não se preocupe que aí ele faz a chamada ao vivo no aplicativo dele, no celular dele, e a gente volta para cá. Mas não se preocupe, se acontecer alguma coisa, a gente volta. E ó, uma boa noite já para quem está aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Psicólogo Eustáquio Lopes. Me aceita aí, Eustáquio. Boa noite, gente. Eustáquio. Boa noite. Ah, você apareceu. Boa noite. Que bom, né? Já tinha uma dúvida de cara se eu apareceria ou não aí nesse lugar. Que bom. Sim, sim. Sim, eu estava falando com o pessoal aqui, eu não sei se você chegou a ver, que poderia acontecer alguma eventualidade tecnológica de você não Sim. aparecer aqui pelo bug do seu celular, mas que bom que está aqui, que a gente está aqui se vendo. Uma boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente nesse comecinho aqui. Antes de tudo, gente, eu tenho que agradecer demais Eustáquio por estar aqui. Ele sabe da admiração que eu tenho por ele e quem acompanhou por aqui os stories também, falando desse amigo que a psicologia me deu, bastante grato, grata, né? Por ter essa bênção desse rapaz na minha vida para trazer assuntos também diferenciados e para falar de Gestalt terapia. Para quem não sabe, eu sou uma psicóloga fenomenóloga existencial, então é bom ter esse meu amigo Hum. de profissão e de vida aqui. Eustáquio, obrigada por participar. E se você puder começar dizendo quem é você na fila do pão, eu agradeço bastante. Ai, meu Deus, com essa expectativa lá em cima, né? Quem está Sim. assistindo já põe a expectativa lá no teto, né? Esperando. Boa noite, gente. Boa noite, Ana. Boa É noite. isso, né? Ana é uma amiga que a psicologia me deu, né? E é bom a gente encontrar uma pessoa que tem uma escolha em comum com a gente, né? Os nossos amigos, eles nascem muitas vezes das escolhas em comum. E Ana pediu para eu me apresentar. Eu sou psicólogo clínico também, como ela, mas eu caminho já há um tempo em outra área também, né? A psicologia é uma área recente na minha vida. Eu estou na psicologia há pouco mais de 3 anos, mas eu trabalho com a educação já há mais de 15 anos. Então, eu trabalho numa escola pública, na gestão de uma escola pública já há alguns anos, e a psicologia entrou na minha vida há pouco tempo, né, digamos assim, e hoje vim falar, junto com a Ana, a respeito dessa masculinidade, né? E é interessante perceber que eu li uma coisa hoje da Valesca Zanello, que é uma pesquisadora das masculinidades, né? E a Valesca falou hoje uma coisa muito interessante. Ela falou assim: desconfie de algum lugar falando de masculinidade que só tenha homens. Concordo. E eu fiquei muito feliz. Falei, que bom que a gente está no caminho certo, então, né? Que bom que tem uma mulher comigo hoje para falar disso. E que bom Sim. que tem muitas mulheres aqui hoje para a gente poder falar disso. Até porque a nossa masculinidade, ela afeta a todos, né? Nós não estamos isolados no mundo, então a nossa masculinidade ela afeta e infelizmente muitas das vezes ela afeta de forma negativa as pessoas, né? Hum. Tanto as pessoas ao redor quanto a gente mesmo, né? Então, para a apresentação, acho que cabe muito aqui algo que falei com a Ana ontem, né? Eu sou um machista em desconstrução, né? Alguém que
vem tentando, com o passar do tempo, ser menos machista, ser menos tóxico, tanto para mim quanto para as pessoas ao meu redor. Eu acho que essa discussão ela é muito interessante porque ela nos coloca num processo de saída, de movimento, de fluidez, que é algo que a Gestalt tanto fala, né? De uma fluidez daquilo que sou e daquilo que posso ser, né? No decorrer do tempo, né? Eu acho que é um pouco isso. Interessante. Vou ouvir você dar essa introdução aqui. Eu tô vendo que tem umas carinhas novas aqui, gente. Eu acho que vocês chegaram agora. Meu nome é Ana Paula, né? Assim como eu, Eustáquio, sou psicóloga clínica, especialista em psicologia clínica. E a ideia de fazer essa live aqui para comentar sobre isso, nós dois sempre discutimos muito nos intervalos da especialização sobre experiências particulares, aquilo que a gente percebe como pessoas, como profissionais. E só para alinhar aqui a nossa forma de comunicação, eu e ele temos uma coisa em comum, que é tentar transmitir esse tipo de conversa, de diálogo, em uma forma simples de ser compreendida, de ser acessível. Então, nós não temos esse objetivo de tornar essa live uma coisa teórica, muito complexa, chata. A gente vai falar de questões do dia a dia, de experiências próprias, de coisas que possam realmente fazer sentido para vocês que estão aqui, que pode ser que não tenha contato nenhum com o tipo de discussão que a gente tem, e que ótimo que não tem, porque aqui vai ser um espaço para isso. Então, participe, pode mandar pergunta, pode participar aqui com a sua interação, que vai ser super prazeroso para a gente. Mas aí essa ideia, ela surge a partir do tema de monografia que Eustáquio trouxe recentemente, ele pensando, discutindo um pouco sobre essa construção da identidade masculina e todos esses conceitos que muitas vezes são adoecedores, sim, como ele bem disse, não somente para mulheres que sofrem com os machismos e etc., mas também os próprios homens sofrem com relação a isso. Então, não é porque você está aqui, que se identifica como mulher, que é uma questão que você tenha que se afastar ou que não venha a ser um problema para você. E se você é homem, que se acha desconstruído, vamos desconstruir um pouco mais, vamos pensar um pouco mais fora da caixinha com conceitos novos que talvez, quem sabe, a gente traz aqui para vocês conseguirem repensar. E aí, Eustáquio, a gente estava conversando ontem e nós pensamos que talvez seja interessante a gente começar a desconstruir, nesse primeiro momento, essa noção de que a masculinidade ela é uma coisa só, uma coisinha fechada, única, e que vai se mantendo ao longo do tempo, e o que for diferente está errado. A gente pode começar a falar sobre essa noção hegemônica da masculinidade? Pode, claro. Bom, a ideia então, né, de falarmos da masculinidade, ela foge de uma lógica determinista, né, como a Ana Paula acho que falou um pouco aí na fala dela sobre isso, né, de ser uma coisa que muda ao longo do tempo, ou seja, ser homem hoje por exemplo, ser homem hoje no Brasil, no lugar que a gente está, de ser pai, por exemplo, hoje, aqueles que optam, né, pelo projeto de ser pai, é bem diferente do que ser homem, do que ser pai há uns anos atrás, há umas décadas atrás, ou seja, há uma construção em cima disso, né, de costumes, de tradições, de coisas que nós homens, quando nós chegamos no mundo, nós já pegamos o mundo em andamento, ou seja, a gente não começa do zero, né? A gente chega no mundo, esse mundo já está em andamento, já existe uma carga de expectativa gigante para o nosso papel social, né, masculino, mas esse processo, primeiro, ele pode ser modificado, porque nós estamos falando de uma construção, baseado nas nossas reflexões, e principalmente pelo fato, né, e aí a Ana Paula pode falar até melhor disso que eu, dentro dos princípios existenciais, né, o segundo princípio, né, você é exclusivo, né, ou seja, nós temos uma exclusividade enquanto pessoa, nós somos únicos, né? Então, não é todo modelo que vai me atender enquanto pessoa, né? Se eu busco na minha humanidade
uma sintonia entre o pensar, o sentir e o agir, necessariamente aquilo que vem de fora para mim, né, enquanto cultura, enquanto imposição, pode não me satisfazer, pode não me tornar feliz, né? E nós crescemos durante muito tempo com essa lógica que ainda impera hoje bastante, né? Então eu até coloquei algumas coisas aqui, né? Coisas que nós homens nos submetemos muitas vezes para sermos aceitos pelos nossos pares, né? Para sermos aceitos por aqueles que estão conosco na sociedade. Então a necessidade de ser dominante, de ser agressivo, né? De não ter nenhum comportamento feminino, ou tido como feminino, né? E aí a expressão vira homem, né? Do não poder chorar, do não poder expressar os sentimentos. E aí quando vai expressar esse sentimento, a única expressão é da raiva, né? E a raiva é como se ela tivesse um endosso social, né? Não, porque o homem ele é mais agressivo mesmo, né? Então, na escola ainda existe muito esse discurso, né? Quando a gente está na escola hoje, eu estou lá com os adolescentes, ainda existe muito esse discurso do adolescente, mas os homens brigaram, os meninos brigaram na educação física, mas é porque menino é mais agressivo mesmo. Então já existe um endosso, né, em cima disso. Em meio à crise, né, esse homem, quando ele está em crise, ele vai reagir com violência, né? Uma violência contra outros homens, ou contra outras mulheres, ou contra ele mesmo, em muitos casos, né? Vai conviver muitas vezes em espaços em que a figura masculina é dominante, em espaços competitivos em que a virilidade é importante para ele se destacar. Aí você soma com isso falta de contato com outras histórias, né, diferentes da dele, e aí nós vamos ter um ambiente aí, eu vou dizer tóxico exatamente porque ele é impositivo. Ele é impositivo para esse homem, que é obrigado, né, a viver dentro dessas caixas, tanto é que se ele sai um pouco disso, né, ou seja, se ele não reage com agressividade, ou se ele é uma pessoa com algum traço mais acolhedor, de cuidado que seja, já vem logo uma expressão, mas ele é mais afeminado, né, como se isso fosse algo depreciativo, né? Ou seja, há uma hegemonia do masculino, que é o bom, que é o correto, que é o forte, que é o completo, né? Infelizmente isso ainda existe, e você vai ter aquilo que é do feminino como que falta, como que é frágil, como que... enfim. E aí o que foi se percebendo ao longo do tempo? Que essa masculinidade, ela não precisa ser algo universal, ela pode ser múltipla, ela pode ser vivida de acordo com o que cada ser humano, que cada homem deseja para a vida dele, né? Enquanto paternidade, enquanto relação com as outras pessoas, enquanto relação consigo mesmo. Então nós temos aí há umas décadas atrás, não muitas, né? Creio que há umas 2 décadas atrás, não muito distante, hoje ainda é um pouco menos, mas que ia ao médico, ele era taxado como alguém, como uma mulherzinha, né? Digamos assim. Para que você vai ficar indo ao médico, né? Homem não vai ao médico. Umas expressões assim, eu tive, né, já muito próximo de mim, pessoas assim. E aí a gente vai hoje, pensando nessa lógica da exclusividade de cada um de nós sermos únicos, em possibilidades de vivência dessa masculinidade que não altere, aí nós não vamos deixar de ser homens a partir do momento que expressamos os nossos sentimentos, a partir do momento que entendemos que há uma lógica de igualdade com as mulheres. E aí quando eu digo igualdade, eu não estou falando uma igualdade, eu estou falando uma igualdade de direitos, eu estou falando de uma igualdade cultural, social, né, enquanto direito, né, porque somos diferentes, somos únicos, como acabamos de falar, né?
mas que essa busca ela é possível e é possível de ser construída. Uhum, sim, e quando você fala sobre essa questão até identitária, né, de modelos de masculinidade, de onde vem essa construção, eu sempre faço os questionamentos para os meus pacientinhos queridos, quando surge esse tipo de dor, de sofrimento no consultório, né, do tipo, porque fulano de tal caçoou da minha decisão de ter feito isso, não, porque eu decidi estudar aquilo e não sei se isso é uma escolha certa para mim, eu que sou homem, né? Toda essa demanda, assim. E aí é interessante quando eu faço questionamentos do tipo, tá, mas quem que falou isso? De onde vem essa construção? De onde vem essa ideia de que se você estudar algo que demonstra um pouco mais de cuidado, de afeto, de preocupação com os outros, que isso vai ferir alguma coisa da sua masculinidade? Porque tem sempre um olhar muito restrito, né, Osaka? Não sei se você concorda comigo, mas um olhar que a masculinidade, primeiro, tem um foco todo no falo, né? Como diz Freud, falocêntrico, de que homem é aquele sujeito que nasce com o falo. E que para representar, para conseguir valorizar esse artifício de ter esse falo, você precisa de se comportar como tal, de ter uma postura séria que vai valorizar aquilo que te faz ser homem. E aquilo que te faz ser homem é o que a gente vem construindo aqui aos poucos na nossa fala, passa longe desse contexto de ter um corpo biológico que te faça ser reconhecido como tal. Passa longe de ter essa estrutura social, essa forma de se ligar às pessoas, que tem a ver ou com agressividade, com raiva, com rispidez, aquilo que a gente comenta também, de ser o provedor da casa, de ser aquela pessoa que vai trazer a firmeza, quase uma autoridade compulsória também, para que isso te constitua como um ser homem, né? E isso, quando você comenta, até se você me permite dizer aqui de uma fala que você traz à sua vida pessoal, como pai, tentar construir uma infância para seu filho de uma forma diferente, que propicie essa imagem, né, essa representação diferente. E o tanto que eu imagino que deve ser também para você um desafio, né? Como um homem que acabou de dizer há poucos minutos, né? Um machista que está se desconstruindo para tentar ser diferente, né? Então, o tanto que é importante abrir espaços para falar sobre isso, para gerar esse ideal social que se afaste desses conceitos rígidos estabelecidos, sabe-se lá Deus por quem, né? Que essa é a pergunta que eu faço para meus queridos pacientinhos que lidam com isso, que é esse questionamento aí de onde vem, para onde vai esse tipo de demanda, a demanda social, né? Para ser esse tipo de homem fechado, quadrado e meio sem graça, né? Se me permite falar aqui. Mas bem, então, o que você acha desse ideal social masculino que provém, que manda, que é mandado também certas vezes e que vai passando também, né, de geração em geração esse tipo de entendimento? Bom, eu vi uma pergunta aqui da Ellen, se eu sofri esse tipo de pressão. Ellen, sofri, acho que um pouco desde a infância, adolescência. Nos é cobrado, enquanto homens, essa coisa do provedor, inclusive desde muito cedo, desde, pelo menos no meu caso, né, desde a adolescência, ali, a hora que a gente vai começar. Eita, travou. Voltou. Voltou? Para mim tá.
Para mim tá parecendo você meio travadinho, algumas horas volta, outras não. Tá, mas a gente vai seguindo. Vai. Esse ideal social, como você mesmo colocou na caixa, ele engessa, né? Então ele não vai suprir as necessidades de todo mundo. E aí quando eu falo suprir as necessidades, eu estou dizendo de pessoas, porque aí há uma questão que é o seguinte, uma coisa é uma imposição, até falávamos disso ontem, né? Uma coisa é a imposição, outra coisa é a opção. Então, quando nós temos imposto, né, muitas vezes, a esse homem ser o provedor, desde que seja uma opção, e ele faça essa opção junto com a parceria que ele tem, não teria problema nenhum. O problema é quando há essa imposição, que ela é de fora para dentro, dos costumes, do que ele tem que fazer, do não poder chorar, do não poder expressar determinada coisa. E é isso que faz com que a situação, com que traga um sofrimento, porque ele fica desintegrado ali enquanto pessoa. Porque o projeto dele, muitas vezes, não é aquele, a vontade dele não é aquela. E isso causa sofrimento, porque ele tá desintegrado ali. Você mesmo colocou para o seu cliente lá. Quem disse isso? Né? Ou seja, essa lógica do engessamento, esse comportamento que vem, que a gente não sabe de onde, né? Que ele se naturalizou, porque ele veio do tempo passado, mas ninguém sabe a origem dele. Ele nasce da lógica do preconceito. O preconceito, ele não resiste à reflexão. Né? Já disse isso em outros momentos, em outras lives até. Quando você tem a reflexão, né? Então quando você chama lá o seu cliente, quando isso veio de onde? Como é que é isso? Porque a reflexão ela vai trazer luz para uma situação que foi naturalizada, mas nós não podemos naturalizar a desigualdade. Né? E aí, quando a gente fala de um sistema que é machista, e aí nós vamos ter desdobramentos disso, né? Então o homem é cobrado tanto por ter bens, por exemplo, né? Uma cobrança de ter bens, e quando a gente fala do ter bens, inclui-se aí, infelizmente, a parceria dele. Inclui o afeto. Né? Nós estamos falando de uma objetificação, né? desse afeto, dessa pessoa que ele está, que é colocada como propriedade para ele, que ele cresce tendo acesso a essas relações, tendo acesso a essa pessoa que ele está como propriedade. Então, se é propriedade, ele se sente no direito de dizer aonde vai, ele se sente no direito de dizer com que roupa vai, com quem vai conversar ou não, porque é uma propriedade dele. Né? E é algo que está tão enraizado que muitas vezes, quando ele quer mudar a postura, quando ele quer desconstruir um pouco essa lógica e trabalhar com esse afeto dele, pensando que aquela mulher que ele está não é propriedade dele, ela é uma companheira que está junto com ele, mas ela não é propriedade. Quando ele tenta mudar muitas vezes, a própria sociedade em volta, e muitas vezes até algumas mulheres, alguns homens vão dizer assim, mas você não gosta de fulano, então? Então você não gosta? Não, eu gosto, mas por quê? Não, você não gosta, porque você está deixando ela sair sem você, vocês estão se divertindo distante. Como assim? Você não se preocupa? Né? Então, quer dizer, essa lógica da posse, ela é tida como propriedade dele e é romantizada como cuidado. Então, é interessante a gente pensar que muitas coisas são romantizadas e colocadas para nós de uma forma falseada, para que a gente não mude o nosso jeito. Então, quer dizer, a gente tem aí uma lógica, e tem sido muito discutido isso hoje, né? A ideologia de gênero. Né? Então, tem se falado muito sobre ideologia de gênero, temos que combater a ideologia de gênero, e aí tem vários setores da sociedade querendo combater a ideologia de gênero. Mas o que a ideologia de gênero fala? Ela diz que você está obrigando a pessoa a ser alguma coisa.
sei lá. Mas espera aí, nós estamos propondo é refletir sobre isso. Não estamos obrigando ninguém, não. Quem obriga é o machismo, é a estrutura social que nós temos que obriga. Ela é a ideologia de gênero. Percebe? Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com essas questões, quando a gente vê um discurso muito raso, né, dizendo, precisamos combater isso, né, porque está errado. Aí quando você vai ver, não. É porque está tendo um movimento de mudança para melhor, né? Ou seja, quando você tem uma participação maior dos pais, que é obrigação. Ele é pai, ele precisa participar. E você tem uma participação maior. Aí você tem, e aí eu falo de mim, de toda a minha incompetência nisso. Eu venho de um lugar de muita incompetência, de algo que eu não sabia o que fazer. E aí a gente vai batendo cabeça, e ainda bato até hoje para aprender. Mas se não for me dado espaço, também não tem como. Vou continuar incompetente. Vou continuar inexperiente. Né? Porque senão a gente começa, ao invés de dar o espaço para o homem também, pensa naquela lógica assim, não, cuidado é da mãe. É a mulher que tem o instinto do cuidado, o homem não. O homem não vai cuidar, não, melhor não. Melhor não, nem pega, nem mexe. Melhor nem mexer. E aí a gente não tem a possibilidade de crescer nesse processo. Sim, e você falando até sobre essa questão da paternidade, que pode vir como um fator preponderante para certas reflexões e para certas mudanças também, eu estava lendo, acho que até a sua monografia também aborda sobre isso, sobre essa noção de que é necessário se ter um afastamento afetivo das coisas, das pessoas, e o tanto que esse entendimento da paternidade como algo pontual, eu até falo com algumas pessoas conhecidas que é tipo o pai assistente social, né, que só vai ali para dar dinheiro, né, vulgarmente falando, mas só para ajudar nessa estruturação necessária para sobreviver, mas que tem aquele afastamento afetivo, quase fosse uma negligência emocional mesmo, necessária, que os pais são assim. E aí, lendo, eu percebi o tanto que isso também é repassado, como se fosse um ensinamento. Um pai X que teve o afastamento emocional, afetivo do seu pai, tem maiores propensões a repetir isso na sua trajetória individual. E o tanto que isso é doloroso, como você comentou, né, que o preconceito, ele se rende à reflexão, ele se rende a essa parada e deixa eu ver o que está acontecendo, se faz sentido para mim e se eu quero que isso se perpetue também na história da minha família, na minha história individual, que também pode ser significante para a trajetória do filho, da filha, né? Falando aqui de uma questão mais masculina, criando um rapaz que seja afastado daquilo que ele não pode ser ou não pode sentir, porque alguém criou, falou que assim deveria ser, e ninguém questiona, ou poucas pessoas questionam, e fica nessa bolha também, né? O tanto que é importante furar um pouco a bolha e falar disso para outras pessoas que a gente nunca conversou antes, né? Mas essa trajetória quase hierárquica de família em família também me chamou bastante atenção no seu discurso, na sua escrita também da monografia. Oi, congelou um pouquinho para mim. Voltou? Voltamos. Pois é, e muitas vezes o que acontece, Ana? A gente está com isso tão demarcado que a gente usa um termo hoje, eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo já ouviram falar. A gente vive uma lógica de um machismo estrutural. Né? O que é esse machismo estrutural para quem nunca ouviu, ou para quem ouviu, mas nunca parou para pensar sobre isso? O machismo estrutural, como o próprio nome diz, a gente tem uma estrutura machista que ela endossa a sociedade da forma que ela está. E a gente vai perceber que não é somente em ofensas diretas, em feminicídio, em assédios,
que a gente vai ter o machismo. Porque muitas vezes a gente olha, né, é muito comum isso, a gente às vezes olha ali para um caso que passa na televisão de feminicídio, de estupro, aí a gente pensa logo assim, nossa, que cara machista, eu não sou assim, né, por exemplo. Eu não estou, eu não estou nessa aí. E aí quando a gente percebe que existe uma estrutura que sustenta, é uma estrutura que está na nossa linguagem, é uma estrutura que está no nosso discurso, no nosso jeito de falar, que está muitas vezes nas piadas que a gente faz, no nosso jeito de conduzir a coisa. Então, eu dei um exemplo para você ontem, que a gente conversou, né, partilhando com o pessoal aqui. Então, quer dizer, quando a gente sai, né, por exemplo, se sai... Se eu vou sem a minha esposa para algum lugar e as pessoas me conhecem, por exemplo, dependendo do grupo que eu estou, alguns grupos sim, mas dependendo do grupo que eu estou, as pessoas não perguntam com quem que os meus filhos ficaram. É muito tranquilo, eu chego lá, todo mundo, nossa, você está aqui, tudo bom, vamos lá, vamos divertir aqui, vamos fazer o que a gente tem que fazer, às vezes eu saio para correr e tal, beleza. O dia que vai a Daniela e eu não vou, ou que vamos nós dois, olham para ela e falam, e os meninos ficaram com quem? Ou seja, numa lógica de que os filhos são responsabilidade dela, que ela precisa organizar. E durante muito tempo, e te falo que muitas vezes ainda hoje eu me pego fazendo isso, de entender que há ali uma lógica que é naturalizada, mas que é desigual. Né? Então, estou vendo aqui, Ana, todo relacionamento abusivo tem o machismo como base? Sim, Ana. Tem, porque o machismo ele vai partir do pressuposto de uma hierarquia, de que há um dominante e um dominado, de que há alguém que está no controle da coisa, e o relacionamento afetivo, apesar da dificuldade que é fazer isso, né, na prática, mas o relacionamento afetivo, ele se propõe a não ter hierarquia. Ele é um relacionamento horizontalizado. Né? Sim, apesar que nós vamos ter relacionamentos afetivos abusivos, em que a mulher é abusadora, mas isso aí infinitamente menor a proporção, tanto que a gente nem cita isso direito, né? Uhum. Mas na maioria das vezes, sim, o machismo, ele vai entrar... Outra coisa que eu falo lá no trabalho, antes de passar para você, essa visão romantizada que a gente tem, quando as pessoas falam assim, mas a mulher, ela conquistou o lugar, tanto é que a mulher hoje, ela trabalha, ela sai de casa, a mulher é dinâmica, ela faz tudo, né? É uma guerreira, né? Inclusive, a gente romantiza isso, dizendo que é guerreira, mas quando a gente diz que é guerreira, por trás desse discurso, muitas vezes, existe o quê? Existe uma mulher que ainda vai chegar em casa e fazer as tarefas domésticas, e ainda vai ensinar para casa para o filho, e ainda vai fazer uma série de coisas. Então, ao invés de haver uma divisão mais igual do trabalho, a gente coloca essa mulher num pedestal e fala que ela é guerreira e está tudo muito bom. Né? Quando, na verdade, não é bem assim. Eu estou dizendo isso, gente, porque esses homens de hoje, eles podem entrar numa lógica de expressão dos sentimentos, eles podem entrar numa lógica da divisão de tarefas, eles podem entrar em várias lógicas e a sociedade precisa, numa modificação, endossar um pouco isso para ele também, que muitas vezes, às vezes ele tenta fazer algo diferente e ele também é rechaçado por isso. Né? Uhum. Ana, eu te cortei, você ia falar. Ouvindo você falar aqui, também me veio à mente, nessa própria pergunta que a Ana faz, sobre esse relacionamento abusivo e a base desse relacionamento abusivo. É importante dizer, gente, que a questão do relacionamento abusivo, ele precisa do abusador e da vítima também, utilizando a expressão vítima aqui nesse caso, porque para mim também, acredito que para você, é uma forma de uma violência tremenda para o parceiro, para a parceira. Mas a vítima, nesse caso,
também a gente consegue perceber isso na clínica, que existe um certo endosso, consciente ou inconsciente, por crer que... Eu estava lendo até uma notícia que saiu, acho que uma fofoca de um cantor, não sei, que estava em um relacionamento abusando da sua namorada, e essa jovem dizendo que achava que era comum, que era isso mesmo, que a forma de se relacionar, de estar em um relacionamento hétero com um homem é isso, que você tem que ter essa certa subordinação, que você tem o seu lugar de fala que é reduzido, o seu espaço de autonomia reduzido, e eu estava até conversando com a minha mãe falando que, gente, o tanto que falta de informação, né, de entrar em contato com assuntos que podem gerar algum tipo de reflexão, não somente em homens que já crescem com todo esse privilégio de ser homem em uma sociedade patriarcal, mas também de mulheres, de conseguir olhar para um tipo de relacionamento que não é positivo, que não agrega, que machuca, e entender isso como algo que não é aceito, não é normal, não precisa ser normalizado, começando pela gente. E também tentando propagar isso para os outros. Então, o relacionamento tem como base esse tipo de conceito, de afirmação, de um poder sobressalente de homens, mas também de uma certa expectativa de que nós, mulheres, aceitemos isso como uma proposta de vida, como um papel, entre 400 aspas, né? O papel da mulher é se sujeitar, é aceitar e, se der sorte, encontra uma pessoa legal. Gente, isso é muito pouco, né? Muito reducionista para uma relação onde minimamente se espera que vá haver ali uma mínima tentativa de igualdade. Para mim, o que foge disso é inaceitável. E ver uma notícia dessa, de uma pessoa que tem acesso a conhecimento, que sempre achou natural, talvez por experiência de vida, por um ensinamento cultural, ou por referências pessoais, de que é isso mesmo. E agradece ainda por ter alguém do lado, né? Alguém, no caso, um homem. Se fosse uma mulher também seria um problema. Então, o tanto que o feminino, né, tem esse papel difícil de ser cumprido, de uma aceitação e de uma sublocação em um espaço de menor valia, o suficiente para que, se o homem se aproxima de uma coisa que seja feminino, aí também está errado. Então, lembrando até de uma leitura que eu fiz, de que o machismo tem muito dessa relação, dessa masculinidade tóxica com a misoginia, que é essa repulsa pelo feminino, pela mulher, de todo aquele simbolismo que ela traz. Então, né, como eu comento com você, é angustiante, como mulher, fazer esse tipo de leitura e saber que ainda é algo a ser muito discutido, que a gente está só no comecinho. Parece que o feminismo traz muita chatice, né? Ah, essas mulheres querem demais. Mas isso aliviaria tanto também até os próprios homens, né, Eustáquio? Essa noção do que é esse masculino estranho que foi criado e é perpetuado até hoje. Com certeza. Ó, primeiro falando a respeito do relacionamento, né, que você está dizendo que era normalizado da mulher pensar que era assim. Os relacionamentos abusivos, eles muitas vezes, eles têm uma característica de compensações. O que são as compensações? Então, aquele parceiro, ele é violento, ele faz uma violência psicológica, ou mesmo física, ou verbal, e controla aquela mulher, quer saber onde ela está, quer saber com que roupa que ela está, com quem que ela está, e aí ele faz compensações. Então ele é romântico, então ele, no outro inverso, ele é carinhoso. Então é como se fosse assim, nesses momentos, a mulher pensa assim, nossa, mas olha só, ele foi agressivo, mas foi ontem. Hoje ele cuida de mim, ele se preocupa. Eu acho que não era tão ciúme assim, não. O que ele fez não foi uma crise de ciúme. Na verdade, foi ele estava nervoso. Ele estava nervoso e foi isso. Né? E quando você fala, Ana Paula, do contentar com pouco, é uma situação tão complicada que é como se
essa cultura, né, de estupro que a gente fala, né, essa violência que a gente tem hoje contra a mulher, é como se esses atos extremos, eles dessem margem para a gente se sobressair. Ou seja, aquele homem que faz o básico é como se ele fosse a versão premium quality. Assim. Sendo que ele está fazendo, tá no básico ali. Mas ele está numa versão premium. Tipo assim, nossa, esse cara é bom demais. Né? Principalmente quando se compara com outras gerações, ou quando se compara com outros parceiros. Muitas vezes esse tipo de ameaça vem do próprio homem, né? Que vai dizer assim, olha, eu não vou... você pode até se separar de mim, você não vai arrumar outro igual a mim, não. Você não vai arrumar outro igual a mim, que faça o que eu faço, enfim. E por trás desse discurso, eu vi alguém comentando aqui mais, nos comentários anteriores aí, falando da questão da autoconfiança. Esse homem que é agressivo, que só aprendeu a expressar as emoções dessa forma, que tem que dar conta de tudo, que não procura médico, que sofre sozinho, esse homem, ele é muito frágil. Ele é frágil. Ele possui necessidades, claro que a forma que ele está demandando isso é uma forma totalmente equivocada, mas há uma fragilidade ali. Né? Então, existe uma fragilidade, ele sofre, né? Estou vendo Camila falar aqui da liberdade de todos, de todes, né, Camila? É isso mesmo, assim, você tem um sistema, é relacional. Se nós estamos falando aqui do que é ser homem, não tem como a gente não falar do que é ser mulher, porque quando há essa relação, né, é que a gente vai se identificando nas nossas semelhanças, então vai haver questões que são semelhantes. Por mais que haja uma exclusividade desse homem, de buscar o jeito dele de ser, né? De ser um pai presente, de ser um homem carinhoso, de ser um homem que faz, né? Que colabora, né? A palavra colabora está até errada, que faz as tarefas domésticas. Olha como é que até o nosso discurso é complicado. Esse homem, ele precisa de espaço também. Então é uma via de mão dupla, né, nessa relação. E muitas vezes o que acontece? Tem acontecido muito hoje, não sei como é que está isso para você no consultório, mas algumas mulheres têm entendido um pouco essa lógica e têm dado um pouco de espaço para esse homem, e esse homem desconstruído, entre aspas, ele não é desconstruído nada, ele só entrou nesse discursinho para pegar essa mulher, para se relacionar com essa mulher. Né? E aí, de repente, quando ele conquista essa mulher, quando ele consegue o sexo casual, quando ele consegue o que ele quer, independente do que seja, ele sai fora, e aí a mulher fica ali só com aquele discursinho politicamente correto, mas que na prática ele não acontece. Então a gente tem esse movimento também. Né? No trabalho, a gente falou que não ia falar muito de uma linguagem técnica, né? Mas tem uma expressão, um mecanismo, né, de defesa que a gente vê na Gestalt terapia, mas que é uma palavra que muitas vezes a gente já ouviu em outros contextos, que é a introjeção. E o que é a introjeção? Ela é um mecanismo de defesa, né? Ele vem de dentro para fora, é um costume, alguma coisa, e não passa pela minha reflexão, e eu pego aquilo ali como se fosse meu. E daí a necessidade de nós convivermos com espaços e histórias diferentes. Se eu convivo num espaço único, né, somente com pessoas semelhantes, né, com homens semelhantes, com a mesma história que eu, com o mesmo jeito de ser do que eu, vai haver uma introjeção ali muito grande, de eu ser aceito naquele grupo, e o meu jeito de ser homem ser aquele jeito como sendo o único jeito, como sendo o jeito universal. Né? Por isso que as pesquisas hoje falam de quê? De uma convivência em espaços diferentes. Então, nesse ponto, olha que interessante isso. A convivência com vocês, mulheres, é importante. Ela é muito importante. E ela é totalmente demonizada nessa lógica machista, né? Porque se está tendo
um contato de um homem com uma mulher. Não, amizade não tem, é porque ele está querendo transar com essa mulher. Não, ele tem um caso com essa mulher. E vice-versa, né? Quando, na verdade, essa convivência com o diferente, com a pessoa diferente de mim, com outras histórias de vida, é isso que vai fazer com que a minha construção de identidade seja mais ampla, seja mais saudável, e eu tenha contato com outras formas de ver o mundo e possa, a partir de outras formas de ver o mundo, conseguir fazer a opção da minha forma de ver o mundo. Ou seja, de ser impactado por essas pessoas, impactá-las também, mas de ter esse convívio diverso. Porque se eu vivo somente no ambiente, por exemplo, com homens machistas, com homens que acham que a obrigação é ser provedor, que acham que a obrigação é cuidar da roupa da mulher mesmo, que ela sai para onde ele quiser e só vai se for com ele, e a tarefa doméstica é dela, ele ajuda em uma coisa ou outra, mas a tarefa é dela, o cuidado dos filhos é dela. Se ele convive só nesse ambiente, cada vez vai ficando mais reforçador para ele, mais introjetivo ali na lógica dele, de que esse jeito de ser homem, que é o jeito correto, universal de ser, porque, como você mesmo disse agora, pouco antes, da bolha dele, né? Ele está naquela bolha, que é uma bolha muito restrita, e nessa bolha restrita ele não consegue perceber outras formas de ver o mundo e de se expressar no mundo como pessoa, e isso vai trazer sofrimento para ele em algum momento. Porque é um encontro que, ele vai, como eu já disse no início, né, ele vai estar desintegrado. Ele não consegue expressar as emoções dele, ele queria ser alguém mais próximo, mas se ele for alguém mais próximo, vão dizer que ele é mulherzinha, vão dizer que ele é inferior, né? Nessa lógica que a gente está dizendo aqui. Ah, eu não posso chorar com meu filho aqui, eu não posso fazer determinado... Aí ele fica restrito a isso, eu não posso, sei lá, assumir determinada profissão, né? Enfim, há pouco tempo a gente tinha um problema até com cor de roupa, né, Ana Paula? Que é uma discussão que foi levantada pela Damares agora há pouco tempo. Ou seja, usar rosa era algo que colocava em xeque o ser homem. Né? E aí, assim, eu trabalho, só para já passar para você que eu falo demais, né? Mas assim, eu trabalho no consultório com as disfunções, né, com as disfunções sexuais, e muitas vezes algumas disfunções, elas nascem, no caso dos homens, né, dessa pressão por desempenho. Então, quer dizer, existe uma pressão gigante por desempenho, né? Aquele homem está ali numa condição, às vezes, até de um sexo casual, em que ele tem que dar tudo de si naquele dia, porque não vai ter, talvez, uma outra experiência com aquela pessoa, e ele precisa ali demonstrar esse desempenho não acontece, e aí ele tem uma perda de ereção ali, enfim, e aí, pronto. A masculinidade dele foi pelo ralo, né? E, enfim. Você falando sobre essa questão da introjeção, me lembrou também sobre essa questão mais fenomenológica, né? Falando aqui para equalizar um pouquinho, né, Eustáquio Gestalt, com a fenomenologia também, que é essa questão da própria clareira de mundo, que é como se fosse um campo aberto, não tão óbvio assim, não tão claro, não tão visível, e como se nós, ao nosso redor, tivesse uma doma de iluminação, de luz. E eu acho que é tão importante, eu acho não, né? Isso já é concreto, é fato, que o tanto que nós conseguirmos flexibilizar essa clareira, tornar as coisas mais tocáveis, mais tangíveis de acordo com a nossa forma de ver, deixa-nos, como seres humanos, mais acessíveis também ao outro. E o tanto que essa rigidez dessa luz, até onde a gente consegue enxergar, até onde a gente consegue ter esse acesso fenomenológico, tanto que isso também é adoecedor, porque limitam tanto até na própria questão de ser, aonde você pode ser, aonde você pode chegar, quem que você pode passar a se construir
a partir desses vários acessos. Como você bem disse, né? Para homens é essencial ter um encontro com esse feminino, ter um encontro com mulheres, para conseguir ter novas aberturas, novos sentimentos também, novas possibilidades. Mas também um tanto que é importante a própria pessoa se construir como tal, não só pegar esse discurso que a gente traz, ou o discurso politicamente correto, e ficar repetindo sem ter uma espécie de introjeção, uma espécie de introspecção também nesse aprendizado, né? E você trazendo sobre a sua experiência clínica, sobre esses sofrimentos, acho que a gente poderia aproveitar esses minutos aqui que nos cabe finais, para falar sobre esse sofrimento desse masculino que tem essa identidade criada e esperada, que é sofrível e que acaba transcorrendo em dores físicas, em dores psíquicas, em dores do relacionamento também, que é no relacionamento que a gente se constitui como sujeito, né? Então, como que você observa? Eu percebi que na sua monografia você escreveu de diversos transtornos, até também em índices maiores de suicídio, de adoecimento que chega a esse autoextermínio. Como que você percebe, como sexólogo também, atendendo esse público que eu sei que na sua clínica aparece bastante? Bom, só respondendo a Cleo aí, que ela falou dos ambientes, né, que os ambientes, as amizades, elas determinam. Não, Cleo, determinar é uma palavra muito forte. Elas possibilitam. Eu gosto muito dessa palavra de possibilidade. Ela possibilita, porque se nós falarmos que ela determina, eu estou dizendo que é uma imposição também, de fora para dentro. Então, existe o seu querer, existe o seu movimento em torno disso, existe aquilo que você vai pegar da inspiração, né, que eu digo assim, a gente se inspira, né, do outro para construir o seu modo de ser. A clínica, Ana, os homens, eles chegam lá muito abafados, de um modo geral. É um sentimento de sufocamento. Muitos deles relatam até isso, com essas palavras mesmo. Assim, cansados, a palavra é assim, cansados de ter que dar conta. De ter que dar conta do sustento de uma casa, ou de ter que dar conta de um desemprego que ele está enfrentando, e as pessoas estão cobrando muito em cima dele. Então, quer dizer, às vezes você tem um desemprego, e isso reflete tudo mesmo, né, na própria questão sexual mesmo. O homem sem essa autoconfiança, ele leva isso para a cama de forma muito preponderante, né? Então, por exemplo, homens que estão desempregados e às vezes a parceira não está, a parceira está empregada, e aí ele assume exclusivamente as tarefas domésticas, e aí as pessoas dizem que ele não faz nada, que ele não trabalha. Né? Assim, ele não trabalha remuneradamente, né? Mas o serviço doméstico mesmo, ele nem tem um status de trabalho, né, no nosso país, infelizmente. Ele tem um status de serviço. E ele só é percebido quando não feito. Né? Ou seja, quando eu não faço o serviço doméstico, ele aparece. Porque quando ele está feito, ninguém vê. Mas quando ele não é feito, o povo vai, mas o que aconteceu aqui? Que esse banheiro está desse jeito, essa casa está assim, a pia está desse jeito. E ele fala desse sofrimento e Ana, choram. Os homens não têm espaço para chorar. Né? Porque chorar denota fraqueza, denota fragilidade. Né? Então esse sofrimento ele vai desencadear lá, e aí ele vai ficando cada vez mais acuado diante das questões da vida, vai se sentindo mais insatisfeito, ele perde o sentido ali da vida, né? Acho que você pode falar disso nesse sentido até melhor do que eu. Perde esse sentido, porque o sentido dele estava todo voltado para essa caixinha masculina. Né? Então, quer dizer, então, por exemplo, ele está desempregado, aí na cama ele está com desejo baixo, ou quando vai para uma trans ele não se sente autoconfiante ali, e aí você já tem dois problemas, né? Você tem um problema que é de provedor, um problema que é de desempenho sexual, aí você já cai numa outra lógica lá de expressão de sentimento, que ele não pode expressar, porque ele já não está desempenhando bem, ele não está provendo, ainda vai expressar fraqueza, então ele também não expressa, e isso tudo vira, né, uma bola de neve,
a ponto de que pode sim ter um sofrimento tanto psíquico quanto pode entrar em disfunção sexual, ele pode entrar em crise de ansiedade, ele entra em depressão. E isso pode trazer questões até para o próprio corpo, né? Mesmo, corpo físico mesmo, pode trazer para ele. Então, isso é muito forte. E nós temos uma parcela da sociedade, inclusive feminina, que ainda endossa isso, né? Ou seja, quando esse homem tenta buscar alguma coisa, essa mulher ainda fala, eu que estou sendo provedor. E aí, por exemplo, na questão sexual, quando esse homem não consegue corresponder, seja pelo baixo desejo ou mesmo a performance, esse homem não quer sexo. Como assim ele não quer sexo? Como assim ele não desempenha? Então quer dizer que ele está com outra. Ele não gosta mais de mim. Ele está com algum problema mesmo. E aí começa esse arcabouço aí de histórias, né? Que a gente tem muitas vezes. É legal pensar que são histórias que são criadas pelas pessoas, mas não se questiona o autor das ações, né? Não se questiona o autor do sentimento, das ações, o que ele tem. Parte-se de uma interpretação de fora, né? E aí eu tô me lembrando aqui de uma pergunta que foi feita hoje durante o dia para mim, se uma criança, né, do sexo masculino que é criada, né, com toda uma pressão social, né, da família, dos pais, para esse papel, né, hegemônico masculino, se ela se torna dependente depois psiquicamente. Eu acredito que sim, né, eu não posso afirmar aqui, mas eu acredito que tenha uma parcela sim, porque é uma criança que ela não foi dado muita possibilidade para ela, foi tudo muito imposto para essa criança, né, nos gestos, no jeito dela ser, e aí possivelmente ela vai talvez demonstrar mais tarde uma dificuldade de escolha, de escolher, de ser autônoma na vida, e vai muitas vezes ficar dependendo da opinião, digamos assim, dos pais. Me lembrei de um livro aqui, Ana, não sei como é que a gente está com o tempo, como é que está aí? Acabou? A gente tem uns 3 minutinhos ainda para falar com o pessoal aqui. Não, aqui é rapidinho, só falar de um livro. Esse livro nem está em circulação mais, mas eu até tenho o PDF dele ainda. Chama Pais Tóxicos. Ele é da Susan Forward. Não estou me lembrando bem aqui. E ela fala o tanto que essa fala dos pais impacta. Ela não fala de machismo exclusivamente, né? Mas tanto que essa fala dos pais impacta na nossa vida. Muitas vezes nós adultos, às vezes já com os pais até falecidos, muitas vezes, a fala dos pais martela na nossa vida e a gente às vezes toma decisões, faz escolhas ali, pautado naquilo que os nossos pais queriam, falavam, desejavam para a gente, né? Tanto que isso também é complicado. Os pais exercem muito dessa pressão nas nossas vidas, né? Desse papel definido, né? E não proposto. Até falando sobre a questão dos pais, também tem a própria questão dos amigos. Eu vi um comentário aqui da minha queridíssima amiga Natália Santos, beijo para você, ela falando sobre esse ciclo de amigos, de amizade, que torna essa desconstrução também bastante dolorosa para pessoas que estão nesse processo, né, de aprendizado e de mudanças, e falando que o tanto que os amigos impõem essa dor, impõem essa restrição também, quando percebem que essa outra pessoa está mudando junto. E aí eu posso colocar para esse caso, mas também para outros N tipo de situações onde há uma desconstrução, há uma mudança nossa e que as outras pessoas, as antigas pessoas, não acompanham esse processo de mudança e que já não faz mais sentido. Eu, na minha experiência pessoal, eu já me afastei de pessoas porque o nosso caminho não estava mais o mesmo, os nossos pensamentos não estavam coerentes, o discurso era muito diferente, então a linha de conversa era muito, muito estranha. Então, eu questiono, né, para essas pessoas que têm dificuldade, tanto em lidar com machismos, tanto em lidar com qualquer tipo de preconceito, racismo, inclusive, também, que é outro tema bastante pertinente, será que esse ciclo de amigos é pertinente?
é positivo, faz parte daquilo que você espera, porque se causa sofrimento, se causa essa dor estar perto, eu tenho minhas dúvidas, não é? Se ainda é produtivo, se faz bem ou se faz mal, ou se não é necessário uma desconstrução também das pessoas que a gente quer ter por perto. Porque nós somos seres em completo movimento, sempre em transformação. Se as outras pessoas se transformam e não acompanham a nossa mudança, né, talvez é mais doloroso manter por perto. Não estou falando para desrespeitar, não estou falando para sair cortando todo mundo, só estou questionando se ao longo da nossa vida não existem momentos onde a gente precisa de rever esse tipo de relação e manter por perto quem nos faz bem, que tem um vocabulário que faz sentido para nós, né? Então, Eustáquio, nesse minutinho final aqui, mais uma vez agradecendo você, todo mundo que está aqui por perto com a gente, ouvindo a gente falar 1 hora, né, sobre esse tipo de assunto, quem está aqui desde o começo, quem chegou agora, os rostinhos parecidos aqui, conhecidos que eu estou vendo. Últimas palavras e meu agradecimento também para você mais uma vez. Ai, que legal, eu quero agradecer, né, a presença de quem pôde ficar aí pelo menos um pouquinho, quem ficou até o final. É uma reflexão, né? Ela não se propõe a ser definitiva. E quando a Ana fala dessa diferença, quando a gente vai se diferenciando muito, o que me vem muito à mente aqui é como se a nossa versão atualizada não fosse compatível com a versão do outro, né? Que é uma linguagem bem do nosso virtual hoje. É uma incompatibilidade de versões. Em alguns momentos isso pode acontecer. Há uma incompatibilidade de versões e aí vai ser impossível. Por outro lado, se for possível algum tipo de compatibilidade, eu acho legal permanecer. Esse outro ponto de vista, ele pode me ajudar, muitas vezes, até como não ser. Porque o processo de identificação, eu me identifico com o semelhante, mas o diferente me faz me identificar também, de dizer, não, eu não sou assim. Né? Isso aqui é muito diferente para mim, e esse processo, muitas vezes, ele é necessário. Claro, do que benéfico, é porque as versões não estão compatíveis mais, né? Acho que é um pouco isso. Mas é isso, falei demais. Obrigado, gente, pela presença até agora. Imagina. Eu que agradeço, gente, de novo aqui, né? Acho que nunca é demais agradecer pelo seu tempo, Eustáquio. A gente vai batendo mais papo, com mais tempo depois. Volta e meia também se aparece por aqui. O pessoal está se manifestando com coraçõezinhos e coisinhas fofinhas. Gente, obrigada por participar. E a gente vai se falando. Obrigada, um beijo, se cuida, gente, se cuide, Eustáquio. E obrigada por prestigiar o nosso bate-papo. Obrigada por me prestigiar, Eustáquio, inclusive. Eu que agradeço a confiança de estar nesse espaço que é seu. Obrigado, beijo. Beijo, gente. Tchauzinho. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau.